Nós vamos ler o texto bíblico em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas de seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se turbou muito o rei Beltsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso de entre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo,
tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura, lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Nós vamos meditar sobre o tema: um homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. Um homem que morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. Há uma linha invisível que separa a paciência de Deus da ira de Deus. Muitos homens cruzam essa linha, e quando cruzam, não há chance de arrependimento. Estão inexoravelmente condenados. Chega um dia que o Deus eterno olha para o homem pecador e diz para ele: basta, chega. E nesse dia, só resta a esse homem uma expectativa horrível de juízo e de condenação eterna. Eu creio firmemente que você entende isso. Não há um caminho especial que conduz o homem ao inferno. Não há um caminho especial que conduz o homem ao inferno. Basta-lhe permanecer por tempo suficiente em seu próprio caminho. E foi exatamente isso que aconteceu com Beltsazar. Nabucodonosor precisou ficar louco para ser convertido. Foi o tema do nosso estudo quarta-feira passada. Mas a maneira de Deus agir com uma pessoa nem sempre é a mesma maneira de Deus agir com outra pessoa. Nabucodonosor, mesmo depois de exortado por Deus de uma maneira tão solene, Deus ainda lhe deu 12 meses, para que ele se arrependesse. E porque não se humilhou, Deus o derrubou do trono, mudou-lhe o coração, colocou nele uma doença estranha, ao ponto dele sentir-se como um animal e receber caracteres no seu corpo de animal, e sair do trono e ir para o meio do pasto, comer capim com os jumentos monteses. Depois de um ano de humilhação, depois de um tempo de humilhação, quando se completa este tempo na vida dele, ele se humilha, ele se quebranta, ele se volta para Deus, e ele passa por uma experiência tremenda de conversão. Beltsazar viu tudo isso, acompanhou tudo isso, testemunhou tudo isso, mas não se humilhou. Ele tapou os ouvidos a todas as vozes da graça de Deus. Ele fechou os seus olhos a todas as evidências do amor de Deus, até o dia que ele cruzou essa linha invisível. E Deus então disse para ele: basta, chega. E ele teve que comparecer diante do tribunal de Deus, e não estava preparado. Esse texto, irmãos, é um dos textos mais solenes da Bíblia. Esse texto revela que Deus oferece ao homem muitas oportunidades, variadas oportunidades. Mas chega um dia que Deus chega para este homem que brinca com a sua graça, que zomba do pecado, que escarnece da bondade e da paciência de Deus. Chega um dia que Deus lhe diz: chega, basta, é hora de prestar conta.
Eu queria então que nós olhássemos para esse texto, tirássemos dele algumas lições. Primeiro, vemos aqui um homem que desperdiçou todas as suas oportunidades. Belsazar desperdiçou todas as suas oportunidades. Sabem por que podemos afirmar isso? Porque Belsazar devia, talvez, ser um pouco mais jovem do que Daniel. Belsazar cresceu no palácio. Ele contemplou aqueles judeus vindo de Jerusalém, comprometidos com Deus. Ele testemunhou a firmeza daqueles moços que preferem a morte à apostasia. Ele testemunhou como Deus, de maneira milagrosa, salvou Mesaque, Sadraque e Abdênego da fornalha ardente. E como Nabucodonosor proclamou para o mundo que não há Deus que salva, que liberta, como Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego. Ele testemunhou de maneira tão vívida e tão dramática como Nabucodonosor foi arrancado do trono e jogado no pasto, no meio dos animais. E como Nabucodonosor se humilhou, se quebrantou, se arrependeu e se voltou para Deus. Belsazar viu como Deus agiu na sua família. Ele teve testemunhos muito fortes, muito eloquentes, dentro da sua própria casa, dentro do palácio real. Mas a despeito de tantas vozes, de tantos sinais, ele tapou os seus ouvidos, ele fechou os seus olhos e ele endureceu o seu coração. Queridos irmãos, este é um perigo que hoje os homens correm. Quantas pessoas que também crescem num lar, onde há testemunho do Evangelho? Quantas pessoas que pertencem a uma família onde há testemunho cristão? E a despeito de verem os sinais da graça de Deus, onde são testemunhas dos milagres da transformação de Deus, ainda se fecham, ainda se endurecem, ainda conspiram contra a graça de Deus e se fecham completamente ao Evangelho redentor do Senhor Jesus Cristo. Belsazar foi um homem que desprezou o conhecimento de Deus, nem lhe deu glória, a despeito de conhecer a verdade. Você nota isso no verso 22, quando Daniel denuncia esse fato. Belsazar não era um homem ignorante. O que acontece com Belsazar é a impiedade. O que é impiedade? É quando o homem, a despeito de conhecer a verdade, nega essa verdade, rejeita essa verdade. Ele conhecia a verdade, mas não era dirigido por ela. Ele conhecia a verdade, mas a rejeitou deliberadamente para viver regaladamente no seu pecado. E você sabe disso, quanto maior é o conhecimento de uma pessoa, quando ela rejeita a graça, mais culpada ela se torna. E esta era a condição de Belsazar. Segundo lugar, Belsazar era um homem que se entregou aos prazeres carnais, à beira do abismo. Se entregou aos prazeres à beira do abismo. Diz a Bíblia que ele dá uma festa de arromba, uma festa para 1000 pessoas escolhidas a dedo, as pessoas mais altas do seu reino, os nobres, numa noite, uma grande festa. E que noite era aquela? Exatamente a noite em que o seu reino iria cair. Exatamente na mesma noite em que Deus ia chamá-lo para uma prestação de contas. Quantas vezes o homem está vivendo regaladamente no pecado? Quantas vezes as pessoas estão vivendo desapercebidamente, gostosamente no pecado, como se não houvesse um dia em que terão que comparecer diante de Deus para prestar conta da sua vida, e muitas vezes os homens estão nesta festança exatamente no próprio momento, no próprio dia, na própria noite que Deus diz, basta, chegou a sua hora. Naquela mesma noite da festa, Dario estava mudando o curso do rio Eufrates, numa das maiores estratégias de engenharia da época, mudando o leito do rio Eufrates, e através de algumas pessoas, entrando então pelo local seco do leito,
para dentro das muralhas da cidade que se chamava Inexpugnável. E enquanto o rei e os seus nobres, talvez os homens mais altos da sua corte, responsáveis pela segurança da inexpugnável cidade, se embebedavam, Dario estava entrando para dentro da cidade, saqueando a cidade, e tomando posse da cidade, e dominando a cidade, e destruindo o megalomaníaco império babilônico. A Bíblia diz que quando Jesus voltar para assentar-se no trono e julgar as nações, os homens estarão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, vivendo totalmente desapercebidos do perigo, vivendo completamente desligados da possibilidade do juízo, vivendo agora, vivendo para o prazer, vivendo para os deleites da carne, do mundo, como se Deus não existisse, como se a eternidade não existisse, como se não houvesse um juízo. O rei dá uma grande festa no dia da sua grande ruína. Se você notar, era uma grande festa, e as pessoas não se apercebiam do risco, do perigo, da ameaça, de que aquela seria a noite fatídica da queda da Babilônia, a noite da prestação de contas do rei. Notem vocês que o rei lidera os seus nobres a numa festa dissoluta, de embriaguez e sensualidade na noite do seu próprio juízo. É o que nos diz os versos 2 e 3. O grande drama, além de uma festa na noite da morte, na noite da conquista da Babilônia, foi uma festa de bebedeira, de embriaguez. E a bebedeira e a embriaguez é um espetáculo indigno, vergonhoso, de consequências desastrosas. Toda pessoa que se entrega à embriaguez é como se estivesse soltando freio de mão numa ladeira à beira de um abismo. Depois não dá mais para puxar o freio. As pessoas perdem o controle, perdem o domínio próprio, perdem o siso, perdem a razão, perdem a vergonha, perdem o controle. As estatísticas nos provam que em torno de 50% dos acidentes de trânsito são causados pelo alcoolismo. Cerca de 50% das mortes são provocadas pela questão das consequências do alcoolismo. Adultérios, assassinatos, violência familiar. E este rei está entregue a esta festa. Se você notar, um fato interessante é que este homem usa o seu poder, a sua glória, a sua influência, não para chamar o seu povo para uma vida digna, mas usa o seu poder para soltar os freios de uma vida de lassidão, de imoralidade, de decadência, sem limites. Meus irmãos, não há nada mais desastroso, desastrado, do que alguém que está com poder nas mãos, com dinheiro, com riqueza, com glórias, se entregar à luxúria, aos prazeres, e perder o senso, e perder o equilíbrio. Se você notar e estudar a história dos impérios, a maioria deles caíram por isso. Veja que Dario não conquista a Babilônia com guerra. Ele não precisa pegar em armas. A Babilônia caiu pelas suas próprias mãos. Ela estava podre por dentro. Se você notar um fato digno de nota, não foi Dario que conquistou a Babilônia. Foi Deus quem entregou a Babilônia nas mãos de Dario. Foi Deus quem disse: basta, chega. Meus irmãos, nós temos que entender com muita clareza este aspecto moral e santo do caráter de Deus. Chega um ponto que o homem cruza essa linha invisível da paciência e da ira de Deus, e Deus diz: basta, para uma pessoa, para uma família, para um governo, para uma nação. Mas ainda, diz o versículo 3, que o rei promove uma festa de profanação das coisas sagradas. Profanação. Talvez o ponto que mais provocou a ira e o zelo de Deus foi quando aquele rei quis descobrir alguma coisa que pudesse dar um certo sabor diferente à sua festa. De repente a festa estava monótona, porque as pessoas que têm dinheiro, têm poder, têm tudo nas mãos, de repente tudo vira monótono.
Nada tem graça mais. Tem tudo, mas não tem nada. E ele quis dar um sabor especial naquela festa. E ele se lembrou, uma maneira da gente ter uma coisa diferente, uma sensação diferente nessa festa, é trazer os vasos do templo. Estão lá na casa do Deus Dagon. Vamos trazer esses vasos. Vamos beber nesses vasos. As taças de ouro e de prata, que eram consagradas e santas ao Senhor. Vamos trazer para a nossa festa aqui, para o nosso festival. E vejam que nesse momento, Belsazar se torna pior, mais degradado do que seu próprio pai, Nabucodonosor. Nabucodonosor pegou os vasos do templo, porque o texto de Daniel 1:2 nos informa que foi Deus quem entregou esses vasos nas suas mãos. Mas com toda a idolatria de Nabucodonosor, Nabucodonosor respeitou dentro da sua compreensão os vasos do templo, porque não os usou de forma pessoal. Mas agora Belsazar se aprofunda no pecado, zomba de Deus, escarnece de Deus, escarnece das coisas de Deus, blasfema contra o nome do Senhor, ultraja as coisas de Deus e leva os vasos sagrados do templo da casa de Deus para uma bacanal. Isso é uma lição para nós. Nós não podemos tocar de maneira ímpia, profana, pecaminosa as coisas que são santas ao Senhor. Lançar mão das coisas santas de Deus para outras finalidades que não aquelas que Deus estabeleceu é um grande risco. Deus tem zelo pelas suas coisas. Deus tem zelo. Você se lembra que quando a Arca da Aliança, por uma confiança mágica do povo israelita na Arca, Deus permitiu que ela fosse roubada, saqueada pelos filisteus. Mas quando os filisteus não entenderam que de fato ela era um objeto sagrado de Deus e quiseram usar de maneira errada, Deus sentenciou os filisteus. Foi Deus quem entregou os vasos nas mãos de Nabucodonosor, mas quando Belsazar quis usar esses vasos para outras finalidades, Deus sentenciou aquele rei. Nós não podemos profanar o que é santo ao Senhor. Talvez hoje você fique pensando, o que é um vaso que é santo ao Senhor? Nós correríamos o risco de profanar. O seu corpo é este vaso. Seu corpo é um vaso de Deus. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. E todas as vezes que nós usamos o nosso corpo para um outro propósito que não seja a glória de Deus, nós estamos profanando um vaso santo do Senhor. Mas se você notar, o rei ainda dá mais um passo nessa direção, quando diz a Bíblia que ele promove não apenas uma festa de profanação das coisas sagradas, mas ele também usa as coisas sagradas para dar louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Ele promove a idolatria, que a Bíblia faz questão de registrar deuses que não ouvem, que não veem, que não falam, que não têm poder, e é o Deus em quem a vida do rei estava nas suas mãos, a este Deus o rei não glorificou. A idolatria provoca a ira de Deus. A idolatria é uma ofensa à santidade de Deus. É um pecado ofensivo a Deus. É uma expressão profunda de cegueira espiritual, porque diz o texto que estes ídolos não veem, não falam, não ouvem, não agem. E o rei está dando glória, louvor a esses deuses fabricados e ao Deus vivo, de quem depende a sua vida, este rei não glorifica. Isso provoca a ira de Deus. Paulo diz isso em Romanos 1, porque os homens não adoraram a Deus, serviram a criatura em lugar do Criador, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de coisas corruptíveis, e adoraram a criatura em lugar do Criador, e diz a Bíblia que isso provoca a ira de Deus contra toda a impiedade e perversão dos homens, que mudaram a glória de Deus em coisas corruptíveis. E aqui vem um terceiro passo, irmãos. Terceiro lugar, um homem que foi solenemente perturbado pelo dedo de Deus. Diz a Bíblia que uns dedos de mão humana, mas apenas a mão era parecida com mão humana. Isso é uma figura de linguagem, mas aquela mão que parecia lá era a própria mão de Deus escrevendo. Mene, tekel e parsim. E o que acontece quando Deus escreve na parede?
3 coisas acontecem. Primeiro, Deus transforma os prazeres do pecado em perturbação. Você pode ver claramente isso nos versos 5 e 6. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro. Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Versículo 9. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. É interessante notar que no mesmo instante, num minuto, Deus pode mudar o curso da história de uma pessoa. A festa, a alegria, o folguedo, as risadas. Mas no mesmo instante, o ruído dos copos e das taças cessou. A conversa emudeceu. As mãos ficaram imóveis. Em poucos segundos o ambiente todo estava mudado. A alegria acaba, a festa termina, o desespero toma conta de todos, o rei empalidece, seus joelhos batem um no outro, e a alegria da festa absolutamente acaba. Meus irmãos, não é esta a realidade do homem hoje, que tenta viver os prazeres do pecado? Essa é a sensação de toda pessoa que busca se satisfazer no pecado. A alegria do pecado, ela existe, claro, mas ela é curta, mas ela é insuficiente, mas ela termina com um terrível desgosto. Ela dura pouco. De repente Deus vem e transforma aquela risada, aquele folguedo, aquela festança, numa situação de medo, de pavor, de horror, de vergonha, de opróbrio. Veja você que num piscar de olhos, Deus anotou todos os pensamentos do rei, todas as palavras e obras do rei, e Deus agora encontra o rei e lhe apresenta a sua conta. Se apenas uns dedos, escrevendo apenas 4 palavras, podem levar à tortura e ao desespero uma multidão, o que será quando o próprio Rei da Glória, em toda a manifestação da sua presença, assentado no trono, estiver julgando as nações e dizendo para o homem: apartai de mim, você que praticou iniquidade? Como será horrendo aquele dia. A segunda coisa que você nota aqui é que Deus confunde os sábios do mundo com seus mistérios. Na hora que o homem pecador, apartado de Deus, afastado de Deus, quer procurar saída, solução, explicação para suas angústias, nos sábios deste mundo, ou nos mistérios, ou nos místicos, ou nos feiticeiros deste mundo, ele não encontra resposta. Já perceberam isso? As pessoas estão desesperadas. Para onde elas correm? Para a feitiçaria, para os terreiros de Umbanda, para os cartomantes, para a astrologia. Elas buscam resposta para as suas angústias, para o seu desespero, para o seu temor, nas próprias fontes que geraram este temor no seu coração. E diz a Bíblia que os feiticeiros, os sábios, os encantadores foram chamados à presença do rei e não puderam decifrar, porque a resposta de Deus para um homem perturbado não está nessas fontes. Não está, definitivamente. Terceiro lugar, Deus confronta os pecadores através de seus servos fiéis. Nos versos 10 a 17, diz a Bíblia que quando o rei está perturbado, a rainha mãe entra e diz: olha, não fique perturbado não, porque tem um homem. E a palavra aí chega a ser quase uma palavra de um profundo chamado de atenção, numa sala onde tinha 1000 convidados especiais, talvez muitos homens com medalhas no peito, com títulos de condecoração, homens considerados os maiores da Babilônia, os mais famosos, os mais importantes. Mas a rainha mãe chega e diz: olha, não fique perturbado não, porque tem um homem no teu reino. Um homem que tem luz, um homem que tem inteligência, um homem que tem conhecimento, um homem que tem um espírito excelente, um homem que tem um passado bonito, que já deu testemunho de entender das coisas mais complexas, de ter respostas para os problemas mais intrincados. Chama este homem e ele vai trazer resposta para o seu problema. E agora veja você que Deus confronta os pecadores através de seus servos. E quando Daniel chegou e o rei começa a contar toda aquela história de que os sábios vieram, não puderam fazer nada, mas que
Ele era um homem que já tinha feito tanta coisa, você podia decifrar, e se ele decifrasse aquele segredo, ele iria lhe cobrir de presentes, e iria colocá-lo no terceiro lugar do seu reino, e etc. Daniel revela o seu caráter de um homem insubornável. Daniel diz para ele: os teus presentes, ó rei, fiquem contigo. Se quiseres dar esses presentes para outros, fique à vontade. Eu não quero os seus presentes. Mas eu vou interpretar o problema aqui. Irmãos, que lição! Que atitude contrária do que nós estamos assistindo hoje. Quantas pessoas estão se vendendo em nome de Deus hoje? Quantas pessoas estão comercializando o seu ministério hoje? Quantas pessoas estão cobrando para falar em nome de Deus hoje? Quantas pessoas só falam em nome de Deus, só dão palestras, só cantam se tiver um cachê? Daniel podia chegar lá e falar: olha, eu até que falo, eu sou o único homem aqui que tem a resposta, depende do cachê. Se o cachê for bom, eu vou pensar no seu caso. Daniel chega e claramente diz: eu não quero presente, eu não vendo meu ministério, eu não sou homem de ser subornado, mas eu tenho uma palavra para você, rei. E então mostra para o rei a verdadeira situação. E aqui vem em quarto lugar, uma lição séria para nós. Quarto ponto: um homem que foi fortemente confrontado pelo profeta de Deus. Vamos ver em que áreas esse homem foi confrontado. Em primeiro lugar, versículos 18 a 21, ele foi confrontado porque deixou de reconhecer que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. Se você notar, foi este o ponto nevrálgico que Deus trabalhou com Nabucodonosor nos capítulos 1 a 4 do livro de Daniel. Nabucodonosor teve que tornar-se um homem louco para entender isso, que quem manda é Deus, que quem domina é Deus. Deus colocou gente crente no palácio e não entendeu. Deus revelou para Nabucodonosor que só o reino de Deus é eterno e que o reino de Deus vai destruir todos os outros reinos, que todos os outros reinos vão virar pó, e o reino de Deus vai dominar o mundo. E Nabucodonosor não entendeu ainda. Nabucodonosor quis ser adorado como Deus, ao ponto de atacar com morte de fornalha, aqueles que resistissem a se curvar diante dele como Deus, diante daquela imagem de ouro. E Deus revela o seu poder, mandando o quarto homem para a fornalha e livrando os seus servos. E agora Nabucodonosor diz o seguinte: não há Deus que pode livrar como Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, e ainda não se curvou diante de Deus. E agora ele tem um outro sonho de uma árvore imensa, que atinge e é vista no mundo inteiro. E de repente, vem alguém do céu e diz: derriça essa árvore, derruba essa árvore. E a árvore é Nabucodonosor. E Nabucodonosor tem um ano para se arrepender e não se arrepende. Aí Deus o manda para o pasto, para comer capim com os bois. Aí ele se arrepende. Mas diz a Bíblia que Belsazar, apesar de ver tudo isso, ainda não se arrependeu e ainda não reconheceu que Deus é o Deus que tem domínio sobre todos os reinos dos homens e que quem manda é Ele. Esse é um grande perigo dos políticos. Esse é um grande perigo dos homens que assumem o poder. Este é um grande risco daqueles que estão em posição de destaque, de mando, porque pode parecer, num determinado momento, porque ele tem a caneta, porque ele detém o poder, porque ele detém a capacidade de administrar, que ele tem o poder nas mãos. E ai do homem, por mais poderoso que seja, que acredita que ele é que tem o poder nas mãos. O poder pertence a Deus. É Deus quem põe no trono e é Deus quem tira do trono. É Deus quem exalta e é Deus quem humilha. Veja o versículo 22. Daniel ainda vai confrontar o rei, dizendo que o rei está sendo confrontado porque deixou de se humilhar diante de Deus, a despeito de ter exemplos tão eloquentes na sua própria casa. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o coração. Ou seja, você viu o exemplo do seu pai, você tem exemplo na sua casa, e você não se humilhou, você não se quebrantou. E ele é tão cego que faz promessas. Os que estão no poder gostam de fazer promessas. É fácil. Tem o dinheiro, tem o poder, tem a caneta na mão. Só que ele está fazendo promessas sem poder cumprir. Fazendo promessa para os sábios, fazendo promessa para Daniel. E nem sabia ele que ele ia morrer naquela noite. E nem sabia ele que a Babilônia caía naquela mesma noite. O homem não administra o futuro.
Quem administra o futuro é Deus. Terceiro lugar, o rei está sendo confrontado por Deus, veja o verso 22 ainda, porque fez mau uso do conhecimento que recebeu. Olha, irmãos, isso é uma coisa tremenda. Veja o verso 22. Tu, Belsazar, que és filho, seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Quando você tem conhecimento e peca contra esse conhecimento, você peca não porque lhe falta luz, você peca por causa da sua cegueira, e cegueira deliberada. Você peca não por ignorância, mas por rebeldia. E esse foi o grande mal deste homem. Ele está pecando não é por cegueira, ele tinha luz, ele não queria andar na luz. Ele não era ignorante, ele era rebelde. E finalmente, diz o texto aí que Daniel o confronta, porque ele afronta Deus, em cujas mãos estavam a sua vida. Versículo 23, olha que palavra solene de Deus aí. E te levantaste contra o Senhor do céu. Vamos dizer, ele não foi apenas um homem passivo, não. Ele se rebelou contra Deus, ele se levantou contra Deus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, beberam vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas o Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Se insurge contra Deus, deliberadamente. E finalmente, o último ponto da nossa meditação. Um homem que foi condenado no tribunal de Deus. Versos 24 a 31. E aqui vem a interpretação de Daniel das 4 palavras misteriosas. Mene, mene. Essa palavra está repetida porque ela é enfática. E ela significa o seguinte: Deus contou o seu reino e deu cabo dele. Olha que coisa impressionante. Uma festa. Uma grande festa. Muito vinho. Muita música, muita alegria, muita festança. E no meio da noite, aparece uma silhueta, escrevendo na caiadura da parede, misteriosamente, repentinamente, misteriosamente, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Na verdade, essas 4 palavras apenas põem abaixo o rei e o seu reino. Naquele momento, aquela parede tornou-se a lápide do túmulo do rei. E estava naquele momento sendo gravado o epitáfio da lápide do túmulo do rei. Mene, mene, tekel, ufarsim. O que Deus está dizendo é o seguinte: Belsazar, os teus dias estão contados. Eu contei todos os teus dias. Eu contei a tua vida. Eu tomei nota de tudo. Eu apontei tudo. Eu sei de tudo. Eu conheço tudo. Deus decidiu trazer o fim do seu reino. O período do seu governo estava terminado. Agora Deus diz para ele: chega, basta, acabou. É uma coisa triste quando Deus chega a dizer isso para um ser humano. Chega, basta, acabou o seu tempo. Segunda palavra, tekel. Deus o pesou na balança e o achou em falta. Essa ideia para mim é fortíssima. Deus tem uma balança. E Deus está pesando-nos na sua balança todo dia. Todo dia. Deus pesou cada ato da sua vida. Deus tomou nota de cada oportunidade que ele perdeu. Deus anotou todos os convites que ele recebeu e desprezou. Deus anotou e botou na balança todos os seus pecados ocultos, todos os seus pecados de rebeldia, de rebelião. Deus botou na balança as suas desordens, as suas bebedeiras, a sua rejeição das coisas santas, a sua resistência às coisas sagradas. Deus colocou na sua balança a sua soberba, o seu orgulho. Deus pesou na balança. E quando Deus chegou no dia do balanço final, e botou tudo na balança, Deus o achou em falta. Deus o achou em falta. Sabe o que acontece com o homem? É que Deus nem sempre julga o homem no exato momento do seu pecado. Já pensaram se Deus o fizesse? No momento que o homem está maquinando o pecado, Deus fosse lá e cortasse o seu fôlego? No momento que o homem está na prática do seu pecado, Deus fosse lá e parasse a sua respiração?
Esse fato de nem sempre a prestação de conta acontecer concomitantemente ao mesmo tempo da prática do pecado, dá ao homem pecador uma leve sensação de alívio. E ele pensa que ele nunca vai ter que prestar conta. O Salmo 73 chega a nos informar que muitas vezes Deus parece estar dormindo, e o homem está vivendo largamente no seu pecado e Deus parece que está dormindo. Deus não está fazendo nada. O homem está vivendo na dissolução e Deus não está fazendo nada. O homem está vivendo na rebelião e Deus não está fazendo nada. Está dando corda, está dando o homem liberdade para ele ir adiante, Mas o Salmo 73 diz que há um momento que Deus acorda. E quando Deus acordar, o homem vai ficar desamparado. Chega um momento que Deus bota o homem na balança. E naquele momento, quem for achado em falta, ou seja, quem rejeitou a graça de Deus, quem desprezou a misericórdia de Deus, vai ficar desamparado diante do trono de Deus. Finalmente Deus diz, Tekel e Parsim, Deus dividiu o seu reino e o destruiu. O que está acontecendo? Deus diz para ele o seguinte, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Não é que Deus pegou a Babilônia e dividiu a Babilônia. É que a Babilônia seria entregue nas mãos de um império que tinha duas ramificações, os medos e os persas. Por isso, na estátua de Nabucodonosor foi representado pelo peito com os dois braços, que era um reino menor do que a Babilônia, mas que dominou a Babilônia, porque a Babilônia não precisou ser conquistada pelas armas e pela força. A Babilônia caiu pelas suas próprias mãos. Agora, se você notar, veja você o versículo 18. Diz o versículo 18, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino. Quem deu a Babilônia a Nabucodonosor, o reino, foi Deus. Está aí escrito aí no versículo 18. Agora leia o verso 28. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. O próprio Deus que deu o reino a Nabucodonosor é o mesmo Deus que agora está pegando o reino de Nabucodonosor, o reino de Belsazar, e dando este reino ao rei do Medo-Persa. É Deus quem domina, é Ele quem é o Senhor da história. Nós precisamos entender isso, porque isso fala da soberania de Deus na história. O que é dramático é que Belsazar não perdeu apenas o reino da Babilônia, ele perdeu também o reino dos céus, ele perdeu o reino de Deus. Ele morreu e não estava preparado para se encontrar com Deus. A única coisa que lhe restava era uma expectativa horrível do juízo e do fogo vingador. Naquela mesma noite, enquanto ele banqueteava, enquanto ele festejava, diz o historiador Heródoto o seguinte, está entre aspas, naquela noite Dario desviou o Eufrates para o novo canal e, guiado por 2 desertores, marchou pelo leito seco rumo à cidade, enquanto os babilônios farreavam numa festa a seus deuses. Ele estava dando uma festa na noite da sua morte. Ele não aproveitou a sua última oportunidade. Quando Deus fez a chamada final, o encontrou bêbado, o encontrou despreparado. Ai daquele que deixar passar a oportunidade. Nós não sabemos qual vai ser o dia. Quando Deus vai dizer para o homem, para a mulher, mais um pecado e será o último. Mais uma transgressão. E Deus vai dizer, basta. Mais um passo na direção da desobediência e Deus diz, chega. Nós não sabemos como será ou qual será esse dia. Por isso a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque Deus é rico em perdoar. Termino aqui com 4 lições práticas para nós. Primeiro, os prazeres carnais são passageiros e não compensam. É loucura aqueles que querem encontrar prazer e deleite nas festas do mundo. No mundo se encontra choro, dor, decepção, vergonha,
opróbrio. Segunda lição prática: cuidado com as coisas sagradas de Deus. Não as profane. Não as profane. Deus tem zelo daquilo que é dele. Terceira lição prática: o juízo de Deus pode vir aos ímpios rapidamente, sem que eles tenham tempo para se preparar. Cuidado. A Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. Quinta lição. Quarta lição e última: o destino da sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida depende de Deus. Ele tem poder de cortar o seu fôlego na hora que Ele quiser. Humilhe-se diante desse Deus. Renda-se a Ele incondicionalmente. Curva a sua fronte, vamos orar.